Boa tarde, irmãos. Deixando me apresentar, meu nome é Ronaldo, eu sou membro aqui da Primeira Igreja Batista em Monte Abrasiva e estamos hoje aqui para levar um pouquinho de conhecimento e que todos devemos ter com relação à nossa oração. A oração é uma maneira em que nos colocamos online com Deus, né? E seu Filho Jesus Cristo. Então, ela precisa ser feita de uma forma correta, senão não tem efeito essa ligação. E são diversas lições que vão falar sobre oração. A de hoje, o título é Senhor, ensina-nos a orar. Então, essas palavras foram ditas por um dos discípulos de Jesus, que quando eles sentiam que Jesus tinha entrado em contato com seu Pai, Deus, eles queriam fazer o mesmo, daquela forma que eles sentiram, aquele ambiente de colocação de Jesus na presença do Pai, né? Então eles pediram para que Jesus os ensinasse a orar. E Jesus começou a dar um pequeno modelo daquilo que seria a forma deles entrarem em contato com o Pai, né? Então, Senhor, ensina-nos a orar. Nós, olhando primeiramente nosso dicionário, a palavra oração. O que vem a ser oração? Súplica religiosa, reza, discurso, sermão, fala. Tudo isso se aplica à oração. E adoração. Adoração, o próprio Jesus fala, né? Que nós devíamos adorar tudo em espírito e em verdade. Por que em espírito e em verdade? Porque Deus é espírito. Então a gente não tem como fazer uma ligação com Deus da nossa forma humana, material. Nós temos que entrar no ambiente de Deus. E o ambiente de Deus é espiritual. Então nesse momento que a pessoa quer se dirigir ao Pai, ele tem que entrar nessa sala, no mesmo espírito em que está Deus. Então, em espírito e em verdade. Verdade porque a gente não pode mentir. Deus é espírito e Deus é verdade. Então, a gente sabe que se a gente for falsamente ou com mentiras, não vai ser escutado, né? Outra coisa, a oração não é uma via de mão única, em que você só se dirige a Deus e joga a sua intenção, o seu pedido. Ela é uma mão de duas vias. Você envia o seu pedido, a sua oração, e sente que você está sendo respondido por Ele. Então é preciso bastante convivência com Deus para que isso aconteça, né? Não é qualquer oração aí de palavras vazias que vão chegar aos ouvidos de Deus, né? Então, adorar em espírito e em verdade. Dizendo então que a gente deve entrar na presença de Deus dessa forma, né? Em espírito e em verdade. O verbo orar, o verbo quer dizer rezar, pregar, discursar, né? Então, vamos falar assim, o orador hoje é a pessoa que vai discursar sobre algum tema, né? Ou rezar, né? Como muitos falam, eu rezo todo dia. Mesma coisa, nós falamos orar, é a mesma coisa.
rezar, pregar ou discursar. Então, vemos alguns tópicos aqui para a gente já começar a falar. Quando Jesus falou isso, nós vamos ler aqui alguns versículos em Mateus, abra sua Bíblia, Mateus 6, capítulo 6, versículos de 9 a 15. Diz assim a palavra de Deus. Jesus já ensinando os versículos, né? Os discípulos seus. Portanto, orai desse modo, Jesus falando: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoados os nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Na continuação fala: pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então até o versículo 13, e não 15, né? Então, nesse ponto, no outro livro, né, de Lucas, também vem o mesmo tema desse mesmo evento aqui, né? Jesus também fala, já Lucas já entra com outras palavras, né, dizendo que Jesus, Lucas capítulo 11, versículo 1. Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. João quem? O João Batista, né? Ele então lhes falou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos diariamente o nosso pão do dia a dia, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Aí os irmãos podem estranhar um pouco a colocação de Jesus pedindo para dar o pão de cada dia. Nós sabemos que o pão é um alimento perfeito e que cabe para nosso sustento diário, né? É difícil alguém que não gosta de seu cafezinho com pão, né? Pode comer bolacha, torrada, mas o pão é importante. E porque ele nos dá o sustento para o nosso corpo, ao mesmo tempo que Deus nos concede o sustento através da vida que Ele nos dá, né? Então, o primeiro ponto que a gente deve olhar, né, é a necessidade de um envolvimento pessoal com o Pai Celeste, com Deus, né? Ele começa com uma palavra dirigida ao Pai, a Deus, né? Elevemos nossos pensamentos para a sua habitação na casa de Deus, em espírito e em verdade. Confessar que seu nome é santo, é um dos requisitos. Pai Santíssimo, Pai Excelso, Pai Eterno, são diversas formas de a gente se dirigir a Deus, né, na sua posição, Ele está lá. Um outro ponto seria a necessidade de reconhecer o reino de Deus e desejar um estabelecimento entre nós. Venha o teu reino, quer dizer, o reino de Deus desça até a nossa posição, para que nós possamos nos sentir à vontade para nos comunicar com Deus,
Desde que Cristo morreu lá na cruz, um dia, teve aquele evento de logo após a sua morte, o que aconteceu? Tiveram tremores, uma tempestade forte, trovões, e diz a Bíblia que o véu do templo se rasgou. Qual seria o significado para nós cristãos? Esse véu significava uma cortina, um aparador, uma porta, em que o sacerdote só tinha acesso ao Deus Santíssimo, às vezes uma vez por ano. Só ele poderia entrar nesse ambiente. Os outros tinham que esperar as decisões dele. Ele entrava, se comunicava com Deus e trazia a resposta de Deus. Deus falava diretamente ao sacerdote e os sacerdotes transmitiam isso ao povo. Com a morte de Cristo, o véu se rompeu, significando que nós temos hoje livre acesso a Deus. Nós não precisamos ter mais um ambiente separadíssimo lá para falar com Deus. Jesus recomenda até o nosso quarto como um lugar privado, para que a gente possa entrar em contato com Deus, mas é um lugar que seria figurativo, para você ter uma privacidade com Deus, de ficar a sós com Ele e em perfeita comunhão com Ele naquele lugar. Então, para nós hoje, você pode estar andando num ônibus, em uma condução qualquer, você pode falar com Deus. Da forma que você se dirigir a Ele, certamente Ele estará escutando você e te respondendo. Né? Então, nós temos essa facilidade que Deus, Cristo nos forneceu através da sua morte, do evento da sua morte. Nós temos livre acesso. Nós nunca podemos falar que Deus está distante de nós. O distante de nós já acabou. Hoje Ele tem ligação direta com a gente, através da nossa fé. Se nós fizermos essas coisas de acordo, estando em espírito e verdade, nós temos esse acesso a Deus. Quanto ao pão diário, voltando ao assunto, né, nós temos essa liberdade de pedir a Deus em favor do nosso sustento. Nós precisamos disso para o nosso sustento. Então nós temos liberdade, dá-nos o pão de cada dia, quando ele falava aqui, né? Que é para o nosso sustento diário. Um outro ponto, a oração, ela inclui confissão de pecados. Mas por que confissão de pecados? Porque a gente não pode ir com o coração cheio de pecado, cheio de amargura, de tristeza, se dirigir a Deus. Deus é perfeito. Ele quer que a gente esteja num ambiente de igualdade com Ele, em paz, em honestidade, né, para que possamos ter o contato. Ele exige isso da gente. Então, primeiro, nós temos que nos confessar perante Deus. Olha, Pai, me perdoa porque eu não tenho sido uma boa pessoa, não tenho acreditado em Ti, nas Tuas palavras. E a partir desse momento, Deus está pronto já a receber a tua oração. Né? Você fica com o espírito quebrantado perante Deus. Ele quer que você se sinta totalmente quebrantado e dependente dele, da melhor maneira possível, né? Estar quebrantado diante de Deus é uma posição que para nós seria a glória, né? Porque a gente tem certeza que Deus só nos daria o melhor, né? Por mais que nós pedirmos, eu acho que Deus nos atenderia. Depois, um outro ponto. Nós pedimos na oração proteção contra tentações. Então, substituir os desejos pecaminosos da carne pelo da santidade de Deus.
Então, olha aí, nós temos os nossos desejos naturais. Então, o que a gente pede essa proteção para que o Espírito de Deus que habita em nós, ele nos livre dessas tentações, livre desses esbarrões que a gente possa ter na hora de nos dirigirmos a Deus. E que ele nos livre do pecado. Às vezes, um exemplo, me veio à memória agora. O menininho estava numa sala, isso eu vi num vídeo há pouco tempo. O menininho estava numa sala, na cadeirinha dele para comer a comidinha, a mamãe do lado e o papai, então eles começaram a fazer uma oração. Então o pai e a mãe sempre ensinam: Papai do céu, te agradeço pela comidinha e tal. E os três estavam inicialmente de olhos fechados, e o menininho com as mãos no sentido de oração, os olhinhos fechados. Mas o menininho estava ansioso para comer a comidinha dele. Então, quando o pai e a mãe começaram a orar, ele ficava com uma colherzinha na mão assim, com a outra no rostinho assim, e daqui a pouco ele olhava para o pai e para a mãe, estava o olho fechado, ele dava uma garfada, aí voltava a orar. Então, seriam esses empecilhos que atravessam a oração, né, e a nossa comunicação com Deus, né? Não seria um pecado, mas são coisas que atrapalham a nossa comunhão naquele momento, né? A mesma coisa, por que a gente tem o costume de fechar os olhos quando orar, né? Não precisaria. É porque a gente de olhos abertos, alguma coisa distrai a nossa atenção. É alguém que passa, algum barulho que aparece na frente, alguma coisa, e tira a nossa atenção, tira-nos do foco, que é aquela falar com Deus naquele momento, né? Então usamos esse costume mais para nos concentrarmos. Não tem nada de oficial, não. A oração tem que ser sincera, honesta, né? Em espírito e verdade. Então, livra-nos dos pecados seria isso, para que naquele momento que você estiver orando, você não venha algum pensamento mal na tua cabeça, você pensa numa dificuldade que está tendo, problema de saúde de algum parente, então você distrai, perde o foco da oração. Então, livra-nos dos pecados, livra-nos das tentações, que às vezes o diabo é perito nisso, né? Distrair a nossa atenção. Às vezes até nós estamos orando na igreja e a tua atenção, às vezes, está a preocupação lá em casa, que está com alguém doente, alguma coisa, e pronto, você saiu do foco, ou você está acompanhando a oração do pastor, mas a tua cabeça está longe, está em outro lugar lá. Aí ele acaba a oração, você fala: caramba, o que o pastor pediu na oração? Você não lembra mais, você perdeu o foco. Isso aí é Satanás, né, desviando a nossa atenção do foco da tua comunhão naquele momento com Deus. Então, livra-nos do pecado. Continuando na oração, né? Aí, um outro tópico fala: o valor da persistência diante do Pai Celestial. Lucas 11, de 5 a 10. O que seria essa persistência? As pessoas pensam assim: eu só preciso orar e pedir uma vez, que Deus já sabe que eu preciso, Ele vai me conceder, né? Errado. Da maneira como você está fazendo o seu pedido em oração, às vezes Deus pode encontrar alguma coisa e fica reticente em você terminar a oração, para ver se você está sendo sincero, né, naquilo que você está pedindo, está orando, né, em favor de alguém. Então ele quer chegar no fim da oração, ele quer saber. E às vezes você faz o pedido, termina a oração, vai para casa e aquela coisa que você pediu não acontece. Ou a cura de alguém, ou o emprego que você está precisando e não te dá no mesmo dia. Você fala: poxa, Deus não atendeu a minha oração. Então,
a gente pode perguntar assim: você insistiu na oração? No dia seguinte, você não recebeu a bênção. Você continuou orando? Ou você só orou naquele dia e espera que Deus vai fazer o resto? Então Jesus faz uma observação para os discípulos que eles deviam ser persistentes. Se você realmente está interessado em receber aquela bênção, você tem que persistir no pedido. E ele colocou aqui uma parábola, o Jesus, né, que dizia essa perspectiva de você persistir na oração. Então eu vou ler aqui do capítulo 11 de Lucas, do 5 até o 10. Diz assim a palavra de Deus: disse-lhes também: se alguém tiver um amigo e for procurá-lo à noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou de viagem e não tenho o que lhe oferecer. Se ele, de dentro da casa, responder: não me incomodes, a porta já está fechada. Eu e os meus filhos já nos acomodamos para dormir. Não posso levantar-me para te atender. Eu vos digo que mesmo que não se levante para dar os pães, por causa da amizade que ele tem com a pessoa, ele se levantará por causa do incômodo e dará quantos pães outro precisar. E quer dizer, os judeus tinham o costume de fazer os pães em casa. Hoje nós temos espadarias, né? E eles faziam, às vezes, da noite para o dia seguinte, deixavam prontos os pãezinhos para o dia seguinte. Aqui é uma situação que a pessoa chega, um amigo na casa dele de noite, ele não tinha nada, ele tinha que oferecer alguma coisa, um viajante, né? E o camarada foi até o vizinho dele, que era amigo dele, bateu na porta lá: ô, você não tem uns pãezinhos para me emprestar e tal? Ah, pô, mas eu tá dormindo já, minha família, não todos dormindo. Mas, puxa, se você virar as costas e for embora, o que acontece? Você fica sem o pão. Faz uma coisa que não agrada ao teu amigo que chegou de viagem, né? Mas aí que Jesus fala: se você insistir, o cara fechou a janela, vai dormir, tá? Você vai até ali e volta. Meu amigo, você não tem os 3 pãezinhos para me ceder? Você fica ali até que Jesus fala que ele vai ceder. Pela persistência, ele vai ceder e vai te dar o que você precisa. Continuando aqui a palavra de Deus. Por isso, Jesus falando: eu vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Acabei de falar, né? Pois todo o que pede, recebe. Quem busca, acha. E ao que bate, a porta será aberta. Então Jesus fala que a gente deve persistir. Muitos crentes, como nós, como eu, às vezes queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, né? Então a gente faz um pedido a Deus e Deus demora para atender, demora, a gente puxa, se desespera, Deus não vai atender a oração. Mas o que Jesus fala aqui: pedi e recebereis. Ele acha que a gente deve insistir no pedido. É uma maneira de incomodar o próprio Deus. E Deus não vai querer que a pessoa fique sem o pão dele, né? Ele continua aqui a palavra dizendo qual é o pai que você pedindo ao pai um pão, ele vai te dar uma pedra. A parábola fala isso. É o versículo 11. E qual o pai dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra em lugar do peixe? Então, ele aconselhando a insistirmos nos nossos pedidos, insistirmos na nossa oração,
que nós devemos ser atendidos pelo Pai. Essa palavra, ele falou para os discípulos no sentido de persistência na oração. E não se simplesmente aceitar o que viesse de primeira mão, né? Quantos pedidos, mesmo nós, entre nós temos exemplos na Bíblia disso aqui, mas quantos pedidos foram atendidos anos depois, né? O povo foi liberto do Egito, 40 anos eles ficaram no deserto, perambulando pelo deserto até entrarem na terra prometida. Então não foi assim, ó, tá aqui, eu te peço, Deus livra do faraó. Não, eles ficaram, até que chegou o dia, né? Eles receberam o que pediram. Muitas vezes nós, na nossa vida pessoal também, temos essas situações. Às vezes você pede e Deus não te atende na hora, mas com certeza, se você continuar persistindo, Ele vai te fornecer um dia. E se não te fornecer, não te der essa resposta, é porque não está nos planos de Deus. Então nós temos que aceitar isso aí. Aceitar que não é devido a essa bênção, né? Quando a pessoa não aceita isso aí, eu não me conformo com isso. Por que fulano é mais rico do que eu fiz muito mais que ele, eu me preparei muito mais que ele, e hoje ele tem tudo, eu não tenho nada. Isso é um orgulho nosso. E o orgulho é o quê? Pecado, né? Orgulho é quando você coloca a tua posição e não aqui, a posição de Deus. Então, um outro ponto é a confiança que a gente deposita nessa oração, né? É a confiança que a gente deposita nessa oração, que Deus vai nos atender. Então vem esse trecho que fala, né, que o pai vai dar o pão e não pedra para o filho, né? Deus, sendo nosso pai, jamais vai nos dar pedra. Se eu estou pedindo pão para ele, ele vai nos dar o pão, né? Olha, teve uma história verídica de um missionário que conheci, convivi com ele em nossa igreja. E ele era novinho, se casou e foi ser missionário. Então ele foi evangelizar os caiçaras. São as pessoas que vivem nas praias do litoral paulista toda, né? Vivem da pesca, unicamente da pesca. E ele foi evangelizar esse pessoal. Ele e a esposa. E mochilinha com a barraca, mais nada. Ele falou que às vezes ele chegou em determinados locais, determinadas praias, que não tinha lugar, nada para comprar, para comer, né? Eles foram dormir com fome, não tinham o que comprar, não tinham o que comer, e eles simplesmente pediram a interveniência de Deus. E qual foi a surpresa deles? No dia seguinte, antes do sol nascer, eles estavam acordando, olharam para fora da barraca e viram uns peixinhos pendurados na frente da sua barraca. Então é a mão de Deus, né? E que eles podiam esperar. Amanhã nós vamos ter que dar um jeito aí, sair para pescar, fazer qualquer coisa, né? Mas os pescadores deixaram o peixinho para eles lá, sabendo da necessidade deles, né? Então Deus provê, né? A palavra de Deus, Deus provê, Deus proverá. E provém mesmo, né? E a Bíblia fala mais que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, né?
e outros tantos versos que a gente pode trazer, dizendo que Deus dá provimento à manutenção da nossa vida. E que a gente não deve andar ansioso. O que eu vou comer amanhã, o que eu vou vestir amanhã. Deus nos compara com a beleza das flores do campo, né? Que não tem nada que as alimente, elas são lindas, então são sempre belas, né? Mesma coisa é a nossa vida na mão de Deus. Ele jamais vai nos desamparar. Então, da confiança que temos na oração. Então, falamos em confiança, confiamos na persistência da oração, falamos na oração que ele pede, livrai-nos do mal, livrai-nos da tentação, certo? Por causa disso, para a gente não interromper nosso foco com Deus, né? E principalmente está sempre ligando Jesus nesse meio, como intermediador, a Deus. Jesus fazendo parte desse pedido e dessa aceitação da oração e a resposta positiva vindo de Deus, né? E a gente nunca julgar os atos de Deus como falhos, porque quando a gente julga por nós, seres falhos, materiais, né? Então, quando alguma coisa não acontecer, que você tiver pedido a intermediação de Cristo, né? Você nunca achar, Jesus não me atendeu, não. Pense primeiro se você não está sendo falho em julgar as coisas, né? Às vezes julgamos outras pessoas no meio do caminho, né? Por nos fazerem certas coisas. Então é sempre acalmar e esperar em Deus. A Bíblia fala muito em a gente ser esperançoso nas coisas de Deus, né? Na esperança que Deus vai cumprir a sua parte, vai cumprir as suas promessas e nunca desanimar, né? Ele nos dá grandes exemplos disso. Aí nós vamos refletir. Que experiências eu tenho tido com o Espírito Santo que habita em nós, na minha vida de oração? Que liberdade dou a Ele, ao Espírito, para revelar a grandeza do amor do Pai Celestial? Porque você tem que dar liberdade ao Espírito. O Espírito de Deus, ele norteia as tuas ações. Mas você tem que dar liberdade e se chegar nele, para que ele possa agir em você. Se você não se chegar, ele não vai resolver as tuas dúvidas e os teus problemas, né? Então a gente começa a entrar para dentro da gente e fazer essa pergunta: que liberdade eu estou dando para o Espírito de Deus agir em mim? Né? Muitas coisas nós usamos e você só fala o que você sabe. Os irmãos repararam que eu estou usando versos, pensamentos de pessoas que viviam ao lado de Jesus. Pessoas que viam o exemplo de Jesus na vida deles. Em momento algum Jesus deixou faltar nada para eles, né? E mesmo depois de ter morrido, Jesus deixou, em primeiro lugar, o exemplo de vida dele e deixou promessas que iam se cumprindo a cada vez que eles iam saindo aí pelo mundo e propagando o Evangelho, que foi a vida de Cristo, né? Então, eles tinham conhecimento da palavra e muitas vezes eram nécios. Eles não acreditavam no que a gente Jesus falava, né? Então, o próprio Pedro falando: ô mestre, eu jamais vou te negar, né? Aí o que aconteceu? No dia lá que Jesus foi preso, ele negou a Jesus. Não foi nenhuma nem duas, foram três. Então, uma pessoa de caráter forte, mas ele vacilou.
Mas mesmo assim Deus o perdoou e falou anteriormente para ele: olha, você vai me negar hoje. E aconteceu. Então as pessoas tinham conhecimento, viviam com Cristo ali ao lado e tropeçavam. Quanto mais nós que estamos longe. Mas aí o que Jesus falou para esses dias de hoje, trazendo para os nossos dias de hoje? Bem-aventurados sois vós, Jesus falou para os discípulos, mas trazendo para o nosso dia de hoje. Bem-aventurados sois vós que me veem, bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurados que não viram e creram, porque deles é o reino dos céus. Então Jesus falava que depende de conhecimento, depende da fé, né? Depende da fé que você tem em Cristo, né? Que a gente possa tirar esses proveitos, né, de entendimento, principalmente da oração. A oração é um veículo que eu tenho que confessar, eu não sou totalmente fiel, eu não consigo, às vezes eu passo um dia inteiro e à noite, na corrida do dia, eu esqueci de orar hoje, esqueci de ler. Se a gente não tivesse uma campanha de ler o Salmo todo dia aqui, eu às vezes escaparia. Aí outro dia eu me lembro, eu vou ler mais. Mas a gente precisa disciplinar a nossa vida, porque a oração é um veículo que nos coloca diante de Deus sempre. Quanto mais a gente fizer isso, é como se você estivesse dando pãozinho de cada dia, que o organismo está sempre forte ali. Né? No dia que você não dá o pão, passa fome, te dá uma gastrite, né? Então, orando é um grande remédio para a nossa alma, para a nossa vida. E estava falando do conhecimento, né? Do conhecimento que a gente vai adquirindo com a vida, né? Que é um conhecimento tão rico que nós tiramos aqui da palavra de Deus, da Bíblia, né? E Jesus fazia isso diariamente com seus discípulos, né? Sempre transmitindo conhecimento, dando exemplo. E depois que ele morreu, ele passou alguns poderes aos discípulos, né? Eles fazerem até milagres, né? Para eles acreditarem que realmente Deus dava esse poder para eles. E eles acreditaram, foram em frente. Aí fala, poxa, mas todos eles morreram muito dolorosamente. Concordo. A maioria dos discípulos, Pedro morreu pendurado de cabeça para baixo, Estevão apedrejado, e outros morreram dessas formas rudemente. Mas o que eles perderam? A vida material. E ganharam o quê? A salvação da sua alma. Estão ao lado de Cristo hoje, né? Então, nesse entendimento, doaram a sua vida para ter a vitória que Cristo já pregava, a salvação da sua alma. Então, onde vai nosso valor do nosso conhecimento das coisas de Deus? Tem um salmo muito interessante que faz parte dos meus preferidos. É o Salmo 119, 11. Salmo 119, 11. Vamos ler. Salmo 119, 11. Diz assim a palavra de Deus. Um salmo que foi escrito por Aleph, certo? Os salmos, nem todos os irmãos sábios foram escritos por Davi. Então, diversos autores tiveram, né? Esse salmo foi escrito por Aleph. Ele começa o salmo dessa maneira:
Bem-aventurados os que se conduzem com integridade, os que andam na lei do Senhor. E começa o salmo assim. E no versículo 11 ele fala: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Olha que beleza desse salmo. Outras versões da Bíblia falam: escondi a tua palavra. Quer dizer, guardei lá no meu coração as tuas palavras, os ensinamentos, para eu não pecar contra ti. Isso aqui foi feito centos anos antes de Jesus. Mas veja como ele cabe dentro dos conhecimentos todos após Jesus, né, no Novo Testamento, né? É um salmo que fala de amor e de confiança naquele Deus que eles acreditavam. Então, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, a gente sabendo que tem um caminho certo, a gente sabe como se defender das ciladas todas que nos aparecem no nosso dia a dia, na nossa vida, e que nós possamos orar sem cessar, né? Como dizia Paulo aos Tessalonicenses, né? É um versículo sozinho, ele fala: orai sem cessar. Esse sem cessar não é ficar andando e repetindo a mesma palavra, né? A pessoa não vai chegar a nada com isso, né? Esse orar sem cessar é para que a pessoa tivesse sempre com o espírito ligado a Deus, nas suas coisas. Então, sempre que ele perceber que ele está saindo fora daquele rumo, ele se dirige a Deus. Ele ora a Deus, ele pede, com a interferência de Jesus Cristo, que ele vai ser atendido. Então, é um versículo que valoriza a nossa comunhão com Deus, né? Quanto a essas, nós conhecemos diversos tipos de orações, né? Sem discriminar qualquer religião, mas todos têm a sua forma de orar. Mas Jesus fala aos seus discípulos o quê? Não useis de vãs repetições, como pessoas que acham por muito falar, eles vão conseguir aquilo que estão pedindo. Então Jesus já alertava, né? Não sei se vocês veem os judeus, os israelitas, eles têm o costume de se dirigir ao Muro das Lamentações, ficar parado em frente ao muro, ele coloca ali o seu desejo e fica no movimento como se estivesse orando, né, se penitenciando. Ele fica ali um bom tempo achando que Deus está atendendo, né? Jesus falou um pouco o contrário, né? Não usei de grandes repetições. Ele quer ouvir o que o teu coração tem a dizer, o que você, no teu íntimo, tem, e possa ser aceito por Deus lá na casa celeste, no trono celeste. É a Ele que você tem que dirigir a sua oração. Então, não precisa repetir. Eu às vezes, até teve um domingo, aqui na escola bíblica, que eu pedia aos irmãos da nossa classe, falou assim: olha, eu ia pedir para que cada um fizesse uma oração, mas eu vou pedir uma coisa diferente. Eu vou pedir para os irmãos fecharem os olhos e não orarem, simplesmente deixe a sua mente esvaziada, procure não pensar em nada e deixa Deus entrar no teu pensamento e saber o que você está querendo pedir ou levar em oração a Ele.
é uma experiência diferente, porque Deus sabe, a Bíblia fala que mesmo antes da gente falar, Ele já sabe o que nós vamos falar. Ele já está no nosso consciente, sabe o que nós vamos pedir. Então fiquem 2 ou 3 minutinhos só com os olhos fechados e deixe que Deus vai agir em vocês. Vocês vão transmitir as suas ansiedades, os seus pedidos. Deus vai ler o pensamento de vocês. Experimente fazer essa experiência. Aí ficamos assim por uns 3 minutos e é uma maravilhosa experiência. Porque aí você começa a ver que vem na tua cabeça a ansiedade da semana que passou, dos seus desejos que não foram cumpridos, tudo coisa ruim. E às vezes vem coisa boa assim, às vezes vem algum agradecimento, alguma coisa que foi bem sucedida, mas Deus já lê aquilo lá, já está na fita, como diz a gíria, né? Já está na fita, Deus já leu o teu coração, leu o teu pensamento. Ele é um Deus o quê? Onisciente, onipresente, né? Onipotente. Então, a oração nos dá esse privilégio, né? Nós não precisamos mais de intermediadores, de mais sacerdotes, e Deus está no controle de tudo, desde que você se coloque devidamente na presença dele. Um outro aspecto que eu queria mencionar, fora o de oração, seria a da confissão dos pecados. A Bíblia fala, se confessardes os vossos pecados, se nós confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos livrar de todos os pecados e nos dar o que? A justiça. Muita gente acha que a gente só deve confessar para o pastor, para o padre, para o rabino, transferir o seu pecado. Com essa confissão você se esvazia. Aí alguém te dá um voto lá e fala assim, você vai para casa, reza tantas preces, assim, assado, e você já está perdoado. É estranho. Como é que a pessoa pode ter um poder para perdoar um pecado? Às vezes é um pecado grande, não é pequeno. Então, a Bíblia fala assim, para a gente confiar, confessar os nossos pecados, uns para com os outros. Por que isso? Porque nós fazemos parte de um só corpo, que é o corpo de Cristo. Se nós estamos interligados, por que pedir ao Pai? Por que confessar ao Pai? Você pode pedir ao Pai sim, mas a confiança tem que ser no seu irmão. Confessardes, você com o teu irmão, confessa para ele, olha, eu tenho feito isso. Ele pode te dar uma palavra boa, que venha a seu tempo te agradar e resolver o teu problema. Então a confissão pode ser feita entre nós crentes, nós que confiamos em Deus. Então, com relação à confiança, seria isso. Nós vamos ter aqui para frente um pouco mais de lições sobre oração, que são dos grandes homens de Deus que passaram por experiências em suas orações, né? Então, Jó, Abraão, Jacó, Moisés, Salomão, o homem que fazia uma oração objetiva, né? Conquistou sabedoria e poder, né? Deus o permitiu assim. E que a gente tenha um foco, é aprender a orar. Nós temos que saber orar e usar a nossa ligação com Deus para que as coisas se ajeitem
né? Da forma correta. Então, lição de hoje: Senhor, ensina-nos a orar com as suas maneiras de a gente entrar nessa sala onde Deus está, para que a gente possa fazer esses pedidos. E acho que agora podemos orar. Orem, irmãos que estão me assistindo, orem comigo. Nós vamos falar com Deus agora também. Senhor Deus e Pai, muito obrigado porque pudemos falar da Tua palavra, Senhor. Falar daquilo que Tu queres que nós falemos, Senhor. E que pudemos entender um pouco a maneira como devemos nos dirigir a Ti, Senhor. Não de maneiras vãs e frutíferas, com pedidos não realizáveis, mas de uma maneira correta, em espírito e em verdade. Sabemos que precisamos trilhar por esses caminhos, que são caminhos que Tu aceitas, Senhor, para a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a fazer a Tua vontade. Ajuda-nos a orar mais, a colocar-nos mais em comunhão contigo, Senhor, para descobrirmos essas virtudes que Tu nos dás, Senhor. Ajuda-nos a ser pessoas melhores na sociedade. Ajuda-nos a testemunhar do amor que nos deste através da morte do Teu Filho amado na cruz por nós. Isso seria a nossa alegria. E para que possamos passar essa alegria àqueles que ainda não Te conhecem, Senhor. Muito obrigado, Te agradecemos, ó Deus, por esse meio de comunicação que hoje estamos usando, Senhor. Ao invés de estarmos falando na igreja, no recinto fechado, nós podemos estar abrindo a mais pessoas escutarem de Ti, escutarem do Teu amor, escutarem da Tua posição, Senhor, no céu, como Deus Altíssimo em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus justo e Tu tens atendido, tens utilizado em nós as Tuas promessas, Senhor. Temos sentido as Tuas promessas sendo realizadas. Livra-nos, Senhor, de todos os males, das doenças que agora ocorrem no mundo, Senhor. Dá-nos proteção, ajuda-nos em tudo, Senhor. Faz-nos mais fiéis a Ti nesses momentos de dificuldade, Senhor. Fica conosco. Te agradecemos tudo por Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém, Senhor. Ok, irmãos e amigos. Tão logo terminado esse vídeo, os irmãos e amigos vão ter aí um link que vai permitir você acessar essa lição que nós demos hoje. Senhor, ensina-nos a orar. Faz parte do material que chama Vida Cristã e Gente de Oração. Vida Cristã, editora Gente de Oração. Esse material vai estar disponível a todos os membros aqui de Monte Aprazível que se interessarem, né? E vão poder receber em sua casa através desse link, esse material. E então se interesse. Vamos dar sequência nesses estudos, são bem interessantes, dirigidos exatamente à oração. Então, fique com Deus e espero que tenham gostado da nossa lição. Um bom dia a todos.